Essa quarta turma, bom dia. A gente traz um caso aqui que é emblemático, atrofia muscular espinhal. Uma doença genética grave e que traz para uma criança o pior dos cenários, a perda de neurônios motores que levam à paralisação do corpo e, em consequência, até a paralisação respiratória. No Brasil, nós temos 3 linhas de tratamento para a AME. O Inspirasa e o Rigisplan, que são 2 tecnologias que retardam a perda motora, não corrigem, mas retardam, foram as primeiras terapias que foram aprovadas e registradas pela Anvisa, incluídas no rol da ANS e igualmente incluídas como políticas públicas. E, por último, o Zolgensma, uma terapia gênica que altera o código genético do paciente, corrigindo o gene que é responsável pela atrofia. Esse medicamento tem um custo alto, R$ 6 milhões, mas promete a correção definitiva. É utilizado, ministra Isabel, em dose única, ao passo em que as outras tecnologias, que têm o custo de R$ 1.200.000 por ano para o resto da vida daquele paciente, além de só retardar a perda motora, consegue levar esse patamar do valor muito além dos 6 milhões, porque são R$ 1.200.000 por ano, para o resto da vida. Se ele viver 20 anos, são R$ 24 milhões. Dito isso, o Zolgensma teve, recentemente, a sua inclusão no rol de cobertura obrigatória da ANS e, igualmente, também foi incluído como política pública. Essa criança, o Cadu, luta desde então para ter acesso a esse medicamento, porque as outras tecnologias não impediram a gradação da sua perda motora. E o que mais chama a atenção nesse caso é que a negativa da operadora se deu pelo critério etário, no sentido de que a bula da Anvisa indica o seu uso até os 2 anos de idade. Todas as agências internacionais, ministra Isabel, do mundo, ministro Raul, entendem que o fator não é etário, e sim o peso da criança para recepcionar a tecnologia. Então, FDA, já houve alteração dos 2 anos para os 21 quilos. EMA, na Europa, agência sul-coreana, agência canadense, todas unânimes no sentido de que a doença já é difícil demais para a criança se tornar inelegível porque mudou a folha do calendário. O comportamento da doença não está ligado ao fator etário, e sim ao peso para receber a tecnologia, que na prática é a colocação de um fator viral na célula do paciente, levando a codificação correta de um gene específico que corrige de forma definitiva o aspecto que leva à atrofia. E toda vez que a gente fala em medicamento de alto custo, as discussões, seja no âmbito do SUS, seja no âmbito das operadoras, se indicam que, no SUS, colapso, reserva do possível, não é possível dar tudo para todo mundo. A ministra Nízia confirmou que o custo com judicialização da saúde para doenças, para medicamentos de alto custo, foi de R$ 2 bilhões. Ministro Marco, 2 bilhões. Será que isso é muito? R$ 2 bilhões representa 0,06% do orçamento da União. Mas o governo federal gastou os mesmos R$ 2 bilhões com publicidade institucional, ministro Noronha. Publicidade institucional, aquela do artigo 37, parágrafo 1º. Hoje, o tema do dia, o tema do mês é anistia, mas ninguém fala da anistia dos 23 bilhões da anistia dos partidos políticos não ter que pagar as multas. Então, no âmbito do SUS, esse argumento da reserva possível não se tolera. No âmbito da saúde suplementar, a situação se agrava, porque o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor. E estamos em tempos, ministro Raul, estamos em tempos em que o lucro das operadoras de saúde se alavancou de forma tal que no primeiro semestre de 2025, o lucro líquido foi de 12,9 bilhões de reais. Nem banco de varejo consegue
essa estratificação de lucro em tão pouco tempo. Se olharmos para o valor desse medicamento, R$6 milhões, comparado com o lucro de meio ano, de um semestre de uma operadora de saúde, nós estamos falando em 0,04%. 46 milésimos do lucro, não é do faturamento, do lucro. Milésimos a gente só lembra quando na Fórmula 1, de tão ínfimo que é essa diferença. Mas nós temos uma notícia feliz para dar aqui à Corte. Essa Corte, aliás, as duas turmas de direito privado do STJ e também a segunda sessão do STJ indicam que, estando o medicamento, como está o Zolgensma, no rol da ANS, ele está no rol da ANS, e tem o registro da Anvisa, a sua utilização off-label deve ser de cobertura obrigatória. Aqui destaco um voto do ministro Noronha, indicando que, nessa linha, consoante deliberação do Conselho Federal de Medicina, o uso off-label justifica-se em situações específicas e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual sobre o risco do profissional que o indicou. Em outro julgado, dessa vez da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, que ocupou essa quarta turma, e que tem uma linha muito preocupada com os cálculos atuariais, e sempre foi conhecido por essa razão, indicou precedentes idênticos, indicando, inclusive, a ressalva do off-label para a administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado. A situação é tão grave, ministro Marco, que apesar da bula brasileira falar em 2 anos, o registro na ANS ele foi feito para inglês ver. Não tem outra palavra para isso, porque indicou o seu uso apenas até os 6 meses de vida. Assim também o fazendo, ministro Noronha, o Sistema Único de Saúde. Para que uma criança seja diagnosticada com AME, ela precisa fazer um teste genético. Quais crianças, ministro Isabel, fazem testes genéticos até os 6 meses de vida no Brasil? A nossa única oportunidade de fazer teste genético é no teste do pezinho, só que ele não identifica AME. Para não dizer que ninguém identifica, Minas Gerais, de onde o ministro Noronha vem, é o primeiro estado do Brasil a catalogar também o aspecto da AME no teste do pezinho ampliado, iniciativa do ministro, do secretário de governo, Marcelo Aro, que também tem uma filha com doença rara. Talvez por isso, o ineditismo da função. Vejam na perspectiva do plano de saúde. Um casal que tem uma criança saudável e faz um plano de saúde para essa criança no dia que ela nasce, ministro Marco, ela precisa ficar com uma carência de 180 dias, porque o exame genético, ministro Isabel, é um exame especial. Então, quando que uma criança vai ser diagnosticada com menos de 6 meses no Brasil, só Minas Gerais consegue isso, por enquanto, parece que o Distrito Federal vai ser o segundo, se não haverá tempo razoável para isso. Enquanto isso, NICE, na Inglaterra, EMA, na Europa, agência sul-coreana, agência canadense, o critério não é a idade, mas sim o peso da criança, que é de 21 quilos e que pode ser perquirido no momento da infusão. Se tiver mais de 21, ministro Noronha, naturalmente não vai receber, porque isso está catalogado. Esse é o entendimento da comunidade científica. Não dá mais para flertarmos com a possibilidade de o Estado, ou até mesmo o Judiciário, definir as vidas que merecem ser vividas. Essa criança, tendo AME, já lutou com todos os aspectos regulatórios possíveis. Dentro de uma ANS, que me perdoem aqueles que pensam de forma diferente, que está absolutamente sitiada no sistema de portas giratórias. Pessoas que ocupam o cargo de diretor passam a ocupar os cargos de CEO das principais operadoras do Brasil. Posso dar alguns exemplos. Elano Figueiredo, que omitiu, quando da sua nomeação, que era dirigente geral da Apvida. José Carlos Abraão, que era da CNS. Maurício Gesdrin, da Qualicorp. E, por último, Paulo Rabelo, que saiu da sua função de diretor-presidente da ANS e agora ocupa cadeiras na saúde suplementar. Enquanto isso,
vidas estão sendo absolutamente ceifadas por uma questão, que, como acabamos de dizer, de milésimos. Ninguém está aqui a defender, ministro Noronha, que as operadoras não devam lucrar. Não há nenhum problema em relação a isso. Que lucrem muito, mas não às custas das negativas que são sistematicamente colocadas para o consumidor. Até porque, ministra Isabel, a ANS foi criada, e lá no seu artigo 3º, ela diz que é criada para cuidar do interesse público que envolve essa relação. Do interesse público e do interesse dos consumidores. Não adianta autorizar Zolgensma até os 6 meses de vida. Ninguém vai ser alcançada por esse padrão etário que injustificadamente está sendo colocado no Brasil. E também não esperamos que a jurisprudência dessa turma vacile em relação à questão off-label, até porque, isso é importante dizer, o que foi decidido pelo Supremo na ADI não se aplica ao caso dos autos. Os critérios que, com muita coerência, a gente critica, uma lei que é declarada constitucional, mas estabelece outros critérios, naquilo que eu aprendi no curso no IDP, que isso seria ativismo judicial, mas não há um problema, porque aqui não se trata de medicamentos sem registro na ANS. O Zolgensma tem registro na ANS, já está incluído, e a sua indicação, para além dos 2 anos de idade, está pacificada em todas as agências de renome do mundo. Como nós não advogamos, ministro Marco, a impossibilidade de lucro, ainda que seja um lucro, que na nossa visão é usurário, superior ao que ganham os principais bancos do Brasil, não por outra razão, a Amil foi adquirida por uma pessoa física por 11 milhões de reais, a maior operação financeira de um particular na história do Brasil. Comprou por 11 milhões. A Apvida, ministro Raul, foi fundida com a Notre Dame e passou a ter um valuation de mais de 100 bilhões. Qual é a dimensão? A diferença do lucro do primeiro semestre de 2024 para o primeiro semestre de 2025 foi de 132% a mais de um ano para o outro. Qual relação jurídica, qual negócio jurídico lícito no Brasil consegue, de um ano para o outro, aumentar a sua margem de lucro em 132%? Muito se diz sobre judicialização da saúde, e os fóruns, os congressos, condenam de uma forma veemente a judicialização. E eu quero trazer a Vossas Excelências uma reflexão. A quem aproveita a judicialização da saúde? A quem aproveita? Na perspectiva da operadora, é o melhor dos mundos. Vejam, pois, ao sistematicamente negar tratamentos de saúde, a operadora passa a ter 3 cenários possíveis. Ou o paciente aceita a negativa e sucumbe à doença. Qual foi o custo para a operadora, ministro? Nenhum. Ou ela não aceita, mas busca caminhos alternativos, faz vaquinha na internet, como é tão recorrente hoje, em busca de medicamentos. Qual que é o custo para a operadora nesse caso? Zero, absolutamente nenhum. E quando que ela tem algum custo? Quando tem a judicialização e a determinado fornecimento, que a partir dos critérios cada vez mais restritivos, indica que a judicialização é o fator que tem levado a esses lucros. Todos sofrem. Não há cenário de crise. A crise está dentro dos hospitais, a crise está no cenário dessas famílias que não conseguem acesso ao tratamento, e a crise está no judiciário, que tem que receber essa enxurrada de processos. Tudo em favor, infelizmente, do lucro das operadoras. E para finalizar, como a gente não defende, em absoluto, a impossibilidade de lucro, seja ele qual for, não tem problema, que eles ganhem muito, não às nossas custas. Mas eu trago uma reflexão que se traduz, na minha visão, pelo melhor professor que eu tive, do primeiro mestrado em Direito Médico. Vejam como é um tema incipiente ainda. O primeiro mestrado em Direito Médico do Brasil, ministro Moura Ribeiro, tive o prazer de ser aluno dele.
onde ele nos ensinou a teoria do capitalismo humanista. A teoria que levou o seu nome a concorrer a Prêmio Nobel da Paz. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Conclua, por gentileza. Pois não. O Prêmio Nobel da Paz. E a gente espera que, com as lições do ministro Moura Ribeiro, essa turma dê provimento ao recurso especial para garantir essa criança o que lhe é de direito. Muito obrigado.